E em Brasília foi dada a largada na CPI do MST. Na sessão, muito bate-boca e troca de farpas. Os destaques você acompanha na reportagem de Bruno Pinheiro. No primeiro encontro da CPI do MST, o clima já esquentou. Deu título para ele, com fomento, com condição de entregar empréstimo para investir na terra, coisa que o teu governo há 20 anos não fez. A reunião seria para apresentar o direcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito, o que não aconteceu. Os deputados governistas subiram o tom ao ver a oposição chamar os invasores de criminosos. Para a deputada Gleice Hoffmann, é uma injustiça chamar os membros do Movimento Sem Terra de criminosos e bandidos. Aliás, vários aqui, falando em crime, bandido, sem mostrar efetivamente o que está acontecendo ou o que é que fizeram, generalizando. Isso é muito ruim, isso é muito grave. Para justificar o movimento, o deputado Marcon, do PT, apresentou um pacote de arroz e que, segundo ele, é plantado pelo Movimento Sem Terra e consumido até em merendas escolares do país. A próxima reunião da CPI do MST será nesta quarta-feira e pelo menos 15 requerimentos serão votados, entre eles um que requer a realização de visita técnica dos membros da CPI para investigar os locais invadidos pelo Movimento Sem Terra. A ideia é que isso vá para os estados onde essas invasões têm acontecido e também onde há assentamentos, né? Porque há estados com assentamentos que merecem ser visitados, quer seja por eventuais bons exemplos que possam existir, também, infelizmente, pelos maus exemplos que devam ser constatados. A oposição ainda quer ouvir o ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski, após ele visitar um evento do MST. O requerimento é de autoria do deputado Alfredo Gaspar. E apresentei um requerimento de convocação como testemunha do ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski. Ele esteve muito próximo ao MST, demonstrou isso numa visita à escola do MST e é importante nós aprofundarmos esse debate com depoimentos qualificados. Defensora virtuosa do Movimento Sem Terra, a deputada Sêmia Bonfim, do PSOL, revelou à Jovem Pan News que as invasões em órgãos públicos é uma forma de cobrar o governo. Mas existem também métodos de ocupação que servem como um elemento de pressão para chamar a atenção de terras que poderiam ser destinadas para a reforma agrária. Foi o caso, por exemplo, da própria Embrapa, que além desse tema de muitas terras que são públicas, que poderiam ser destinadas a isso, também para chamar a atenção de que poderia estar desenvolvendo, por exemplo, pesquisas sobre agricultura familiar, sobre temáticas que podem combater e enfrentar a situação de miséria do maioria. A senhora acha que isso não é ato criminoso? A senhora não entendeu. Porque se é um ato criminoso, a invasão de um órgão do governo é ato criminoso, a senhora acha que não é? Não sou eu que acho, é a Constituição Federal que fala sobre o direito de livre manifestação e de organização para poder reivindicar direitos que são assegurados na Constituição. A partir da análise dos requerimentos apresentados, que começa nesta quarta-feira, é que os deputados vão definir os primeiros convocados a prestar depoimento e por onde a investigação começará. Mais uma rodada de comentários. Começo com você, Nelson Kobayashi. O Bruno finalizou a reportagem falando sobre os próximos passos, o que pode acontecer nesta quarta-feira, nesses trabalhos da CPI, que poderiam ter avançado, inclusive hoje, se não tivesse havido tanto bate-boca, tanto embate entre governistas e oposição. A gente sabe que a maior parte dessa composição da CPI é de membros da oposição. E, obviamente, o governo está preocupado com o caminhar desses trabalhos justamente por causa disso. Há um receio muito grande de que o governo seja desgastado diante dessas investigações e também que haja até uma criminalização de todo o movimento social por causa de atuações irregulares de alguns integrantes nesse processo de invasão. Agora, como garantir que essas rixas, esses embates entre parlamentares de posições contrárias não atrapalhem os trabalhos da CPI? É muito difícil, né? A gente já vê que os parlamentares queimaram a largada. Já nesse primeiro momento estão politizando, batendo boca. E como você bem disse, Lívia,
os parlamentares governistas são em menos quantidade na composição dessa CPI. Então, por ser menos parlamentares, são mais também barulhentos. Eles vão fazer mais barulho, vão fazer mais obstrução, vão pedir mais vezes a palavra e a gente vai ver coisas como estas que nós vimos nas imagens. De tudo isso, chama muito atenção algumas afirmações que serão repetidas pelos governistas nesta CPI. A presidente do PT, por exemplo, dizendo que não há crime na invasão dos membros do MST, que não podem ser chamados de criminosos, na verdade são ocupantes. A gente vê, por exemplo, a deputada Sâmia, que fala que não é crime invadir a Embrapa, por exemplo, e que estão se utilizando de direitos fundamentais constitucionais, de livre manifestação, enfim. A gente vai ver discurso de todo tipo, mas ainda não era a hora. Agora era só para estruturar essa CPI. Agora, Dora Kramer, queria te ouvir a respeito das suas expectativas para o caminhar dessa CPI diante dessa estreia que nós tivemos hoje e sobre essa possibilidade, inclusive, de participação, de intimação ainda que como testemunha, do ex-ministro Ricardo Lewandowski, porque ele já participou de um evento promovido pelo MST e em certa ocasião ou em certas ocasiões teria falado positivamente sobre as ações do movimento. Cairia bem um depoimento dele nesse caso? Ajudaria nas investigações diante dessas participações e falas dele? Acho que não, né? O que a participação do Lewandowski vai ajudar efetivamente? Mas eu queria primeiro assinar embaixo aí melhor, assinar embaixo não, quero roubar mesmo a afirmação que fez o Kobayashi logo no início, que é queimaram a largada. Perfeito, é isso mesmo, queimaram a largada, deram um tom. Aquilo ali vai ser muito menos para investigar e muito mais para lacrar. Já se viu que não há ambiente para entendimento. Eu quero ver na próxima reunião se vão conseguir fazer uma pauta de convocações, mas eu duvido, porque isso depende muito, Lívia, do comando também, da presidência. Você vê que a presidência hoje já começa, o coronel Zucco, quando a deputada Sâmia estava falando ali de uma notícia que não tem nada a ver com a CPI do MST, mas tem a ver com ele, com o Alexandre de Moraes, mandou retomar as investigações sobre a participação dele nos atos de 8 de janeiro. O que ele fez? Cortou o microfone, sabe? Cortou o microfone da deputada. Isso, além de antirregimental, mostra que ele sentiu o potencial de dano naquela manifestação dela e um certo descontrole. Então, se você junta a isso, com esse ambiente, você vê que ninguém ali está preocupado em investigar. Eu já nem sei nem o que é que está em investigação, o que é o financiamento, sabe? O que a gente já não sabe, né, sobre o MST que vai sair de lá. Sabe qual é o perigo, gente? É da comissão se desmoralizar e as pessoas daqui a pouco pararem de achar graça nessa lacração e deixarem para lá esses trabalhos. Inclusive, Dora, o tenente-coronel Zucco vai falar conosco aqui no Jornal Jovem Pan ainda nesta terça-feira, em instantes. Continue conosco, você que está nos acompanhando.